Uma mulher chinesa de 51 anos chamada Zhang tentou desafiar as leis da física. Ela trabalhava em uma fábrica de roupas em Taizhou, quando dois de seus colegas decidiram correr um risco perigoso. Eles carregaram 52 chapas de metal com peso total de 4 toneladas em uma empilhadeira, plenamente conscientes de que estavam excedendo o limite de peso em meia tonelada. Então, para enganar a gravidade, o trabalhador sentou-se na parte traseira da empilhadeira para contrabalancear o peso. Mas, obviamente, ele não pesava 500 quilos. Então, como resultado, a empilhadeira tombou para frente, levantando as rodas traseiras do chão. Os 15 segundos seguintes foram os últimos na vida de Zhang, e essa é apenas a primeira das histórias de hoje. Por isso, atenção, esse vídeo contém imagens sensíveis. Eram 1h47 da tarde quando Zhang, por reflexo, correu para ajudar seus colegas, ingenuamente esperando conseguir parar o veículo com as próprias mãos. No entanto, as leis da física são implacáveis. Quando Zhang foi erguida do chão, ela perdeu o apoio e caiu sob a empilhadeira. Naquele momento, as chapas de metal escorregaram e as rodas traseiras despencaram diretamente sobre ela. E para piorar a situação, o motorista em pânico acelerou, puxando Zhang ainda mais para baixo da máquina. Ainda eram 1h47 e apenas 15 segundos haviam se passado. Os trabalhadores da fábrica não conseguiram libertar Zhang da armadilha. E quando os socorristas chegaram, tudo o que puderam fazer foi confirmar sua morte. Essa tragédia poderia ter sido evitada se os trabalhadores tivessem utilizado a empilhadeira corretamente. O desrespeito consciente às normas de segurança é uma das principais causas de mortes no ambiente de trabalho. Mas nem sempre as consequências recaem sobre aqueles que quebram as regras. A primeira coisa que Day Davis, de 21 anos, fez no seu novo trabalho foi tirar uma foto e enviar à sua noiva. Pouco tempo antes, eles haviam perdido a filha recém-nascida, uma tragédia que levou Davis, que tinha fama de ser relaxado no trabalho, a mudar de vida. Às 14 horas do dia 16 de agosto de 2012, Davis se apresentou para trabalhar na fábrica de rum número 7, em Jacksonville, na Flórida. Ele havia aceitado um trabalho temporário ali, com um salário modesto, mas estava orgulhoso. Era o primeiro dia em seu trabalho após se formar. Davis trabalhava em uma paletizadora. É uma máquina que embala e empilha caixas de garrafas cheias sobre um palete. Elas deslizam pela linha, são comprimidas em formato quadrado, então a plataforma baixa o palete concluído. Às vezes, porém, as garrafas colidiam e se quebravam. Então cobriam a esteira toda com vidro e rum pegajoso. E isso vinha acontecendo há anos, mas ninguém parecia se importar, exceto os operadores da paletizadora, que precisavam parar a máquina e limpá-la manualmente. Aquele dia não foi diferente. Os operadores interromperam às 4h46 da tarde e Davis se abaixou por baixo dela para limpar o vidro. Os trabalhadores tinham medo de atrasar a produção, então faziam tudo o mais rápido possível, mesmo que isso significasse comprometer a própria segurança. Após desligarem a máquina, eles deveriam tê-la bloqueado para impedir que fosse religada. Em seguida, deveriam colocar suportes especiais sobre a plataforma para garantir que ela não pudesse descer enquanto alguém estivesse por baixo. No entanto, dessa vez, os trabalhadores não fizeram nada disso para evitar desperdiçar minutos perigosos. Então, quando o supervisor e o operador terminaram de limpar a esteira acima de Davis, fecharam as grades e religaram a máquina. Eram exatamente 4h49 da tarde, quando a fábrica foi rasgada pelo grito de Davis ao ser esmagado por caixas de garrafa que pesavam mais de 900 quilos. Os socorristas chegaram em poucos minutos, mas Davis já havia partido. Se os proprietários da fábrica tivessem consertado a paletizadora e não tivessem forçado os trabalhadores a situações em que temiam dedicar tempo à própria segurança, isso não teria acontecido. Nem os muitos outros acidentes envolvendo trabalhadores temporários nos Estados Unidos, que têm um risco maior do que funcionários em tempo integral. Na Flórida, essa taxa é 50% maior. No Oregon, 66%. Em Minnesota, impressionantes 72%. No entanto, outros trabalhadores que operam seus equipamentos há muito tempo e com grande sucesso muitas vezes se tornam tão confiantes em suas habilidades que simplesmente ignoram as normas de segurança. Isso aconteceu em uma fábrica de salgadinhos na cidade chinesa de Dalian. Era 5 da tarde do dia 27 de junho de 2022. Um homem cuja identidade permaneceu desconhecida trabalhava próximo a um torno mecânico. Ele passou menos de um minuto preparando a máquina e só depois de apertar o botão de partida percebeu seu erro fatal. Mas já era tarde demais. O homem foi puxado para dentro do torno e girava em velocidade aterrorizante por 10 segundos completos, até que seus colegas desligaram a máquina. Eles ficaram horrorizados com o que viram, porque apesar dos ferimentos brutais, o homem ainda respirava. Parece inacreditável, mas os médicos conseguiram salvá-lo e ele sobreviveu. Já outro trabalhador não teve a mesma sorte no inverno de 2019. Ele trabalhava com metal perto de uma máquina semelhante, vestindo equipamentos de proteção, mas por algum motivo não se preocupou em seguir outra regra de segurança. Em vez de contornar o torno para ligá-lo,
O homem se inclinou sobre o eixo para fazê-lo. Naquele instante, parte da sua roupa de proteção ficou presa na máquina, o arrastando logo em seguida. Em questão de segundos, o seu sofrimento terminou. Ele morreu no local. Acidentes como esse são tão comuns que vale a pena lembrar a todos sobre a importância de seguir todas as normas de segurança ao trabalhar com equipamentos, especialmente máquinas com partes de movimento rápido. No entanto, na cidade indiana de Surat, um trabalhador de uma fábrica têxtil mexia em uma máquina de fiação vestindo apenas jeans e camiseta. Seu trabalho era controlar a velocidade e a tensão dos fios que eram enrolados em um carretel. Parecia não haver nada de perigoso. De repente, sua mão se enroscou em um dos fios e ele foi instantaneamente enrolado num carretel gigante com o corpo torcido e envolvido em fios como em uma teia de aranha. Esse pesadelo durou cerca de 7 segundos até que o carretel finalmente parou. Outros trabalhadores correram para libertar o colega da armadilha. Cortaram os fios e o deitaram cuidadosamente no chão, com medo de que qualquer movimento pudesse piorar seu estado. Provavelmente se lembraram do alerta do presidente da Federação da Associação do Bem-Estar dos Tecelões e de que um acidente envolvendo uma máquina de fiação quase sempre significa morte certa. Dessa vez, porém, um milagre aconteceu. O homem se levantou calmamente, sacudiu a poeira da roupa, sofrendo apenas alguns hematomas. Bem, se ele estivesse trabalhando com uma máquina de papel, como a pessoa na próxima história, não teria tido nem a menor chance de sobreviver. Eu não sei o nome do trabalhador nem o local exato onde esse vídeo foi gravado, mas as imagens estão datadas de 22 de junho de 2023. Às 8 horas e 55 minutos, 2 trabalhadores estavam em uma fábrica perto de uma prensa de rolos, alimentando-a com tiras de papel. Esse enorme cilindro de metal gira rapidamente a apenas 10 centímetros do chão. Quando uma tira larga de papel caiu da esteira, um dos trabalhadores simplesmente a jogou de volta sobre o rolo e, de repente, também foi puxado para dentro da máquina. Seu corpo foi arrastado para baixo até desaparecer na abertura de 10 centímetros sob a prensa. O pânico tomou conta. Os trabalhadores tentaram resgatar o pobre homem, mas levaram um minuto inteiro para parar o rolo. Talvez não soubessem como desligar a máquina em uma emergência, ou talvez o botão necessário estivesse longe demais ou inacessível para eles. De qualquer forma, a violação das normas de segurança ceifou mais uma vida. Esse tipo de irresponsabilidade causa sofrimento a pessoas no mundo inteiro e em todos os tipos de trabalho. Por exemplo, o que poderia haver de perigoso em um navio que já está atracado no porto? Na realidade, é justamente nesse momento que um dos incidentes mais mortais pode acontecer. Você provavelmente nunca ouviu falar de uma zona de chicoteamento, mas as tripulações de grandes embarcações têm marcações e avisos especiais alertando sobre essa área. Esse homem, que estava atracando um navio em 9 de fevereiro de 2021, deveria estar ciente disso. Ele usava um grande guincho para enrolar uma das cordas que mantinham o navio preso ao cais. Porém, quando uma parte mais grossa da corda apareceu, ela subitamente se tensionou e, em menos de um segundo, recuou com tanta força que atingiu o homem ao lado do guincho como um enorme chicote. Áreas perigosas no convés, onde as extremidades de uma corda rompida podem voar, são chamadas de zonas de chicoteamento. Muitas tragédias ocorreram nessas áreas antes que marcações fossem feitas. Infelizmente, o homem nesse vídeo não conhecia as regras ou, de repente, escolheu ignorá-las, mas o que aconteceu depois disso ficou um mistério. Em outro navio, membros da tripulação também trabalhavam com cabos de amarração. Um deles realizava uma tarefa perto da corrente que conectava 2 seções de corda. E justamente quando o trabalhador sinalizou para alguém fora da câmera e se afastou da corda, ela se rompeu. As consequências exatas desse incidente também são desconhecidas, mas eu suspeito que não tenha terminado sem uma ida ao hospital. Vamos torcer para que esses marinheiros estejam todos vivos, porque algumas pessoas conseguem ter sorte até nas piores circunstâncias. Em 2 de setembro de 1990, nas ruas de Vancouver, no Canadá, as pessoas testemunharam a primeira corrida realizada na cidade pelo Championship Auto Racing Teams. O piloto local Ross Bentley terminou em último na classificação, mas ainda assim se qualificou. Ele largou na corrida e vinha tendo um bom desempenho até a 16ª volta, quando seu carro parou em uma das curvas sinuosas. Uma equipe próxima correu imediatamente para empurrar o grupo de Bentley para fora da pista. Assim que o veículo recuperou a tração, a equipe voltou rapidamente para o seu posto. No entanto, naquele exato momento, o carro de Willie T. Ribbs surgiu na curva, espalhando 4 pessoas. Apenas Jim Patrick Hine, de 22 anos, foi atingido diretamente pelo carro. Ele ficou inconsciente na pista, cercado por seus colegas. E mesmo assim, a corrida não foi interrompida. Hine foi levado ao hospital, mas morreu no mesmo dia. Por causa das barreiras, Ribbs não conseguiu ver os técnicos a tempo, especialmente naquela velocidade. Ironicamente, essa corrida marcou o melhor desempenho de Ribbs no campeonato. Talvez os fiscais tenham cometido um erro catastrófico, ou talvez, em 1990, as regras das corridas não fossem tão rigorosas quanto hoje. Ou talvez seja simplesmente o fato de que carros são inerentemente perigosos.
Até mesmo aqueles com velocidade máxima de apenas 30 km por hora. Embora o trabalhador de armazém mostrado nesse vídeo provavelmente não pensasse assim até julho de 2017. No início, tudo parecia normal. O motorista se deslocava lentamente entre duas estantes altas, numa empilhadeira, e enquanto isso, tinham outros trabalhadores inspecionando e também ajudando a organizar. E quando o motorista se aproximou deles, a catástrofe aconteceu. O motorista desviou para evitar o obstáculo quando, de repente, a estante desabou. Uma cascata de caixas empurrou a empilhadeira pelo corredor, a soterrando sob o conteúdo da segunda estante, que também desmoronou. Em seguida, as seções do armazém começaram a cair uma após a outra, criando um efeito dominó aterrorizante e também desesperador. E não era um filme, era a vida real. O colapso só parou depois que uma parte significativa do armazém veio abaixo. Não se sabe onde esse desastre aconteceu, nem se o motorista da empilhadeira sobreviveu, mas tudo indica que a culpa não foi do trabalhador. Bastou um toque quase imperceptível do teto da empilhadeira em uma caixa para derrubar metade do armazém. Então, o problema provavelmente estava na fragilidade da estrutura das estantes. As piores tragédias acontecem quando a negligência da gestão se combina com erros dos trabalhadores. Em 2012, na cidade chinesa de Nankun, um verdadeiro pesadelo foi registrado por uma câmera de vigilância. 4 pintores decidiram usar um andaime já existente para realizar o seu trabalho em uma fábrica. Eles deslocaram uma torre metálica de 9 metros de outra parte do prédio. No entanto, nunca chegaram a iniciar o serviço. Assim que empurraram o andaime em direção à parede, congelaram por uma fração de segundos e depois ficaram pendurados inertes nas barras. Descobriu-se que foram atingidos por 10 mil volts de eletricidade, pois o andaime tocou uma linha de alta tensão que abastecia toda a fábrica. Dito isso, nada disso teria acontecido se o cabo estivesse devidamente isolado. Mesmo assim, aquilo estava longe de ser o fim, pois a roupa de um dos trabalhadores feridos pegou fogo e ninguém veio socorrê-los. O vídeo mostra um dos homens levantando a cabeça repetidamente, o que significa que ele permaneceu vivo por bastante tempo. Ele estava deitado ao lado do colega, que estava envolto em chamas. Sabe-se que no final, apenas um dos feridos sobreviveu, enquanto os outros 3 não resistiram. Se você acha que uma forma tão aterrorizante de morrer no trabalho é improvável, você está enganado, porque incidentes semelhantes acontecem regularmente. Em situações assim, trabalhadores devem inspecionar cuidadosamente a área onde pretendem atuar, porque a negligência e a imprudência frequentemente levam a acidentes horríveis. Em 27 de março de 2024, surgiram relatos assustadores sobre a fábrica Vanderpack, na província de Chonburi, na Tailândia. Às 4h47 da manhã, as imagens de vigilância mostram 2 trabalhadores calmamente trabalhando em um setor. De repente, um braço robótico desceu diretamente sobre um deles, o pesando contra a bancada onde ele acabara de colocar uma chapa de metal. O homem nem sequer teve tempo de gritar, de modo que o seu colega não fazia ideia do horror que acontecia logo atrás dele. O trabalhador ferido acabou sendo retirado da armadilha, mas não pôde ser salvo. De acordo com a administração, o robô estava funcionando corretamente, porém o homem teria se abaixado sob ele no momento errado. E segundo a gerência, cada funcionário assume a sua responsabilidade no trabalho. Porém, isso é uma transferência injusta de responsabilidade. O braço robótico deveria ter um sinal de alerta indicando a sua ativação. E essa não foi a única fábrica onde incidentes assim ocorreram. Em linhas de produção semelhantes, a abordagem à cooperação entre humanos e robôs, às vezes, é tão irresponsável que as máquinas podem derrubar grupos inteiros de trabalhadores em questão de segundos. Uma das vítimas dos robôs foi o Sr. Zhou, de 49 anos, que trabalhava em uma fábrica de porcelana na província chinesa de Hunan em 2018. Durante seu turno, um braço robótico na linha de produção se quebrou e caiu. O seu corpo foi instantaneamente perfurado por numerosas hastes metálicas maciças. Eram 10 ao todo, cada uma com 30 centímetros de comprimento e 12 milímetros de espessura. Como a maioria das hastes penetrou em seu ombro, o homem sobreviveu. No entanto, quando o trabalhador ferido foi levado ao hospital, surgiram problemas devido aos corpos metálicos estranhos. Os médicos não puderam realizar um raio-x nem ressonância magnética e tiveram que operar praticamente às cegas. Descobriu-se que uma das hastes quase atingiu uma artéria, passando a apenas 1/10 de milímetro dela. Os cirurgiões trabalharam a noite inteira e conseguiram salvar a vida de Zhou. Os detalhes sobre como e o porquê o acidente aconteceu são desconhecidos, mas é evidente que a fábrica precisa melhorar os seus protocolos. Na cidade de Sichuan, na China, Yang Ming, de 37 anos, se encontrou numa situação parecida no canteiro de obras. Durante o seu turno, o trabalhador de 37 anos cometeu um erro típico, porém fatal. Ele tocou acidentalmente em fios expostos. No entanto, o choque o lançou diretamente contra uma haste metálica de 120 centímetros, que acabou atravessando o corpo de Meng como uma faca atravessa a manteiga. O homem, chocado, mas consciente, foi levado ao hospital, onde ficou claro quão sortudo ele havia sido. A haste milagrosamente desviou de todos os órgãos vitais, apenas raspando levemente os intestinos, a bexiga, o pâncreas, o fígado e os pulmões.
sem causar qualquer hemorragia. Meng ainda estava consciente quando foi levado para uma cirurgia que durou 7 horas. Os cirurgiões removeram a haste do seu corpo, mas ainda assim, ele enfrentaria um longo caminho de recuperação. E embora nenhum de nós possa prever ou evitar essas ameaças possíveis, todos devem cuidar da própria segurança e exigir o mesmo dos seus empregadores. Portanto, mantenha-se seguro e fique ligado aqui para mais conteúdos como esse.